as instituições estão reagindo ao ataque à soberania feita pelos Estados Unidos a pedido do bolsonarismo. Né? Ontem, o ministro, o secretário de Estado, Marco Rubio, ameaçou um ministro da Suprema Corte brasileira de sanções. Olha que coisa. Então, assim, o Eduardo Bolsonaro está prestes a criar uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos por pedir a um país estrangeiro que faça sanções ao ministro nosso, tá? Um ministro nosso. É uma coisa assim inédita. Eu nunca vi uma coisa dessas. Coloca a matéria aí, Gui, por favor. Ataque à soberania. Como o governo Lula deve reagir a possíveis sanções de Trump a Moraes? Secretário de Trump, Marco Rubio, confirmou ao deputado Corey Mills que se reuniu com Eduardo Bolsonaro e que os Estados Unidos podem sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, ele falou lá que estão estudando possíveis sanções ao Alexandre, e o governo brasileiro já está tratando o caso como um ataque à nossa soberania. Se houver sanção contra Moraes, vai ser tratado como um ataque à nossa soberania. Deixa eu ler aqui matéria para vocês do Plínio. Possíveis sanções a Alexandre de Moraes, que pode ser estendida a outro ministros e familiares, anunciadas nesta quarta pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, devem ser tratadas como um ataque à soberania pelo governo Lula, que mapeia o cenário para buscar uma reação institucional pelo Itamaraty. O secretário Donald Trump tratou do assunto, bom, essa parte que eu já falei para vocês, né? E os ministros do Supremo já teriam conversado com integrantes do governo Lula para solicitar uma reação institucional do país, já que trata-se de medida clara de violação da soberania nacional que pode se estender para satisfazer os desejos da organização criminosa golpista. O governo deve seguir a mesma ideia da nota divulgada pela bancada do PT, repudiando as ameaças de Rubio. Né? O líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, ele divulgou a nota da bancada, que diz o seguinte: a bancada do PT na Câmara manifesta repúdio às gravíssimas declarações de ameaça de sanções feitas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em decorrência de sua atuação firme contra os golpistas que tentaram abolir a democracia no Brasil, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Brasil é uma nação soberana que pauta suas relações externas com base nos princípios da não intervenção, da autodeterminação dos povos e da igualdade entre os Estados. Reafirmamos nosso repúdio a qualquer tentativa de interferência externa em assuntos internos do país, especialmente quando se trata de decisões judiciais que visam proteger o Estado democrático de direito. Nós, parlamentares do PT, defendemos a independência e a harmonia entre os poderes, bem como a soberania das instituições brasileiras. Repudiamos veementemente a tentativa do governo dos Estados Unidos de politizar decisões judiciais, atentando contra a soberania brasileira, e o STF por sua atuação contra os golpistas liderados pelo ex-presidente da República. O STF, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, está avançando no julgamento contra os responsáveis pela conspiração de golpe antidemocrático que culminou em 8 de janeiro de 2023 em ataques terroristas às sedes dos três poderes. A data ficará marcada como uma tentativa brutal de destruir a democracia no Brasil. Como bem destacou o ministro, o Brasil deixou de ser colônia em 1822. Não admitiremos qualquer forma de submissão ou ingerência estrangeira em nosso ordenamento jurídico. Nosso compromisso é com um país justo, democrático e soberano, onde o povo decida seu destino sem interferências externas. E o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, né, que é o decano da corte atualmente, também se pronunciou sobre o caso das ameaças, tá? Gilmar Mendes reage à ameaça de sanções dos Estados Unidos contra Moraes. Ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que agentes estrangeiros não podem impedir o exercício da jurisdição no Brasil. Olha aqui a frase do Gilmar.
ele publicou um post no X, onde ele diz o seguinte: a regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constitui elemento basilar da soberania nacional para qualquer nação contemporânea. Não há paradigma universal. Para o ministro do Trabalho do Judiciário brasileiro, busca combater manifestações extremistas que corroem os fundamentos republicanos. Não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática, né? Então, provavelmente vai vir aí uma reação forte do Supremo a essas ameaças, né? Estão todos aí fechados junto com Moraes. Marcelo, teve também reação da OAB, não é? Teve. A OAB soltou uma nota muito semelhante à da bancada do PT, vai nessa linha de jurisdição internacional, tratados internacionais, porque é um grande absurdo um secretário de Estado, que é basicamente o número 2 do governo Trump, é um cargo muito importante lá, é um dos mais importantes, você não pode esquecer disso, disparar uma ameaça contra um juiz da Suprema Corte do Brasil. Agora, vamos ver até onde vai isso. O que é importante também entender quem é Marco Rubio. O Marco Rubio ele é um especialista em América Latina. Ele fala espanhol, ele fala português, ele conhece a política do Brasil, Argentina, Venezuela, ele conhece. Ele é um conhecedor da situação política do governo Trump. Quando ele foi nomeado, algumas pessoas já falaram, já acenderam a luz amarela. Olha, gente, fica atento com o Marco Rubio, porque ele é um cara que estuda, conhece a América Latina, tem contato com os movimentos de extrema-direita da América Latina. Então é um cara bem perigoso. E é o cara que vai munir o Trump de informações, entendeu? É o cara que vai chegar no Trump com um relatório e dizer, olha, tem um juiz lá no Brasil que está censurando jornalista. E é isso que ele vai falar. Entende? Então é algo grave, que provavelmente eles devem ir adiante. Você acha, Marcelo, que eles vão adiante ou é só... Por que ele falaria no Senado sobre isso, Sinara? Sabe? Não sei, parecia um jogo, eu não sei, eu achei meio um jogo combinado entre os dois, sabe? Para ele, guerra de narrativas, né? Então eu achei que foi um jogo combinado para isso sair na mídia daqui do Brasil, para o bolsonarismo ficar falando isso nas redes. Não sei, eu tenho dúvida. Mas será que o Marco Rubio faria um jogo combinado com um maluco do MAGA? Não sei, eu tenho dúvidas. Porque o deputado que faz a pergunta é do underground do MAGA, lá, é um radical do MAGA. Né? O Marco Rubio está em outro nível, ele é secretário de Estado, é o número 2. E aqui, você acha que o Bananinha vai sofrer alguma punição? Então, aí eu não sei, né? O Cacai acabou de soltar, né, no Twitter dele que já há espaço na lei brasileira de sanções contra o Eduardo Bolsonaro, porque diz que quando chega nesse nível de um ministro, né, um deputado brasileiro vai a outro país e consegue incitar que um país sancione o país do deputado, esse deputado, então, ele está atacando contra a soberania do seu país. Ele é um traidor, digamos assim, né? E parece que a legislação brasileira o traidor tem espaços de sanções. Agora, é óbvio que ele tem que ser sancionado, o Eduardo Bolsonaro, porque é muito grave isso. Desde o começo, quando o Eduardo Bolsonaro começou essa turnê lá, a pessoa ficou tirando sarro. Eu falei, gente, não é para ser engraçado isso. É algo muito... Ainda que seja cafona, que ele seja tosco, ele está articulado. E nós não podemos esquecer que o MAGA está no poder. A gente não pode esquecer que o ministro da Saúde do governo Trump era antivacina. O Marco Rubio, que é o número 2 do governo dos Estados Unidos, ele é um extremista de direita. Não podemos esquecer que o Trump, pouco antes de perder para o Biden, lá atrás, deu a entrevista que ele fala que por muito pouco eles não invadiram a Venezuela, iam esmagar o Maduro, matar o Maduro e tomar todo o petróleo. Tem vídeo, tá aí, tá na internet, é só procurar.
né? Então, do governo 1 para o governo 2, o Trump se organizou, ele tem um movimento agora internacional. Então, é algo muito grave. Acho assim, é tão grave quanto ele atacar Harvard. Que ele é um nível muito parecido, só que um é para fora, o outro é para dentro. É uma autocracia, gente. Não é uma democracia funcionando ali. A democracia lá tá caída, tá no corner, sabe? Sem ar, tomou 2 socos no baço, tá caída. Até quando vai ficar caída, não sabemos. Por isso que eu acho que o pessoal não. Assim, me parece que a gente não está levando a sério como deveria levar, porque não é um governo democrático, é um governo autoritário. Ele fala que ele é o xerife do mundo, então ele vai querer impor a vontade. Eu falo que ele não é o xerife do mundo, ele é a polícia de Tarcísio do mundo. Por aí também. Que espanca lá o moleque já na calçada, deitado no chão, espanca. É outra coisa. Né? Agora, assim, o que vai acontecer internacionalmente se eles levarem adiante isso? Essa é a questão. Porque, por exemplo, eu estava falando hoje, tem pessoas também que não levam a sério. A Hungria. A Hungria fechou a universidade, criminalizou as LGBTs, persegue, prende, e não aconteceu nada. No máximo, a União Europeia ameaça. Olha, se tu revogar essas coisas. Condenação em Haia. É. Qual foi a última lei que a Hungria aprovou? É que para a homossexualidade a pedofilia. As pessoas não sabem disso. Não aconteceu nada com a Hungria, que é da União Europeia, gente. A Hungria é da União Europeia. Está no Parlamento Europeu, está na Comissão Europeia. O que eu temo, Sinara, para ir concluo, é que eu acho que não vai acontecer nada com o Trump. Se ele atacar o Brasil, se ele estrangular totalmente a Harvard, entendeu? Eu acho que os governantes que estão no poder hoje, eles não têm coragem. Na Europa só tem um lá que tem culhão, que é o Pedro Sanches. Acho que o único hoje, às vezes, o Macron, né? O Macron, às vezes, ele tem um surto de bondade, né, de democracia, e enquadra o. Nesse ponto, a Merkel faz falta. Ela era, né, de direita, só que ela era a única. Lembra no governo 1 do Trump, que ela batia de frente com ele e falava assim, ao vivo: Bolsonaro, nós não temos uma. Eu detestava Bolsonaro. E nós não temos uma Merkel hoje, o melhorzinho é o Pedro Sanches, mas também está cambaleando na Espanha. Pode ser que caia. Entendeu? É muito ruim a situação. E eu acho, mas eu fico vendo nos comentários, o pessoal fica tirando onda ainda. A conjuntura ela favorece o Trump. Aí adiante. Sim. Tá difícil, né? Agora, o Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro, você não acha que ele pode ser caçado aqui pela Câmara? Então, o meu desejo de sim, agora para saber, a lei brasileira permite, isso que o Cacá coloca lá, que há um dispositivo, né, quando um deputado, um político brasileiro atenta contra a soberania do seu país, ele pode sofrer sanções. Agora, olha a Câmara que nós temos. A Câmara do Cação Chiquinho Brasão. Carlos Zambelli. Então, você vai caçar Eduardo Bolsonaro? Não vai, gente. Sim, não vai. Eu duvido. A não ser, eu acho, só rolaria alguma sanção de fato contra ele e outros que estão incensando o governo Trump se houver um dano econômico, sabe? Uhum. Se o Trump chega lá, vamos cortar a parceria com a exportação de frango. O Brasil é o maior tipo de frango do mundo e fornece muito frango, hambúrguer para os Estados Unidos. Sabia disso? O hambúrguer americano a boa parte é produzido pelo Brasil, que fornece hambúrguer. Que foi até aquele ministro do Lula, que era o Fernando alguma coisa, que era da Sadia, né? Que é o dono da Sadia, lá acho que era. Que ocupava o Ministério do Alckmin, esqueci agora o nome dele. Era Fernando alguma coisa. Então, eu só acho, Sinara, que vai ter sanção se acontecer isso. O Trump enfesar esse juizinho comunista safado, essa censura do X. Porque, Sinara, olha o que o Trump fez ontem com o Ramaphosa na Casa Branca. Ele fez aquilo por quê? Incentivado pelo Elon Musk. E pelo mesmo Marco Rubio, que odeia. A gente comentou aqui ontem, né? Quer dizer, ele vai para cima do Ramaphosa, que é negro, porque ele não admite, mas ele é a favor daquela turma que estava antes, dos brancos, dos africanos, dos caras do apartheid.
que foi quem deu a fortuna do Elon Musk, né? Eles não vão admitir nunca, mas é isso aí. Exatamente. E agora, vamos ver se isso vai adiante, que tipo de sanções que ele pode fazer contra o Alexandre, né? Eles É, querem impedir o Alexandre de mexer nas contas dele nos Estados Unidos, mas pode ser que ele nem tenha conta lá, então, eu né? estava vendo agora, esse mesmo internacionalista falando do caso, ele já avisou, o Xandão não tem dinheiro, não tem nada nos Estados Unidos, casa, não tem nada. Agora, o que pode, qual é o que eles podem fazer? Botar o nome dele num lugar lá, numa lista XPTO, e aí com as bandeiras de crédito, são todas estadunidenses. Aí o Alexandre Matos perderia o acesso ao cartão de crédito, seria isso. Pois é, eu duvido, né? Vamos ver.